was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked me for. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with my song. Tell you with my song. Pessoal, já estamos dentro do castelo. O portão já foi fechado. Estamos no horário de almoço, mas temos sorte que passou aqui um colaborador local e abriu aí, a gente vai entrar. Agora aqui tem várias entradinhas. Não sabemos se estamos no caminho certo. Vamos entrar. Será que é aqui? Ou não é? Vamos mais à frente. Aqui, pessoal, olha só, a gente depois vai tentar mostrar isso pra vocês. Ali tem uma estrutura muito bonita, tem um moinho de vento ali. Mas achamos que é mais pra frente. A gente manobrou e vamos parar por aqui mesmo. Vamos esperar a gente ser atendido. Calma, uma panela aí. Que eu acho que é nesse local. Pessoal, a gente já está aqui na Vila Medieval, município de Santana do Cariri. aqui em Santana do Cariri. A gente já está aqui com o proprietário. Daqui a pouco a gente vai mostrar todas essas belezas para vocês. Mas por enquanto a gente vai bater um papo aqui. Vamos saber aqui do nome, vamos saber aqui da história. Nós estamos falando com quem? José Pereira. E aí, seu José, conta um pouco aí da história desse local, como é que o senhor teve a ideia de criar? Conta aí pra gente. Eu sou professor aposentado da Universidade Federal de Ceará. E, apesar de que aqui é um remake histórico, mas eu era professor de outra área, da área de biologia. E a ideia de fazer esse espaço decorreu de experiência de viagem, que há mais de 40 anos eu tive a oportunidade de visitar vários países do mundo, principalmente o Velho Mundo, né? E no meu regresso de uma dessas viagens, eu resolvi fazer uma construção que era uma cabana suíça, que é essa do bem aqui, ó. A produção de uma cabana que eu me hospedei na Suíça. O senhor copiou então a arquitetura lá desse local e trouxe? Eu fiz igual. E tem até uma curiosidade, isso há 42 anos. Eu fui agora o ano passado para revisitar, acabou-se. Só o senhor tem então hoje? Só, eram 3 construções lá nos Alpes Suíços, hoje é uma cidade. Cheguei lá, espantei que o nome do lugar era o mesmo, Engelberg e tal, e eu digo, e aquelas cabanas, a pessoa não tinha nem na memória que tinha umas cabanas, né? Aí eu mostrei essa imagem, ela disse, isso aqui faz muito tempo. Eu digo, muito tempo, mas para a Europa 40 anos não é muito tempo. Pois é, mas depois eu tenho essa daí no Ceará. E ela me pediu a imagem e lá no lugar do turismo colocou, já que ela não tinha a imagem original... Colocou da réplica, né? Da réplica. Feita no Brasil. Feita aqui no Brasil, está aqui pleno Nordeste, lá coberto de neve e aqui de sol, né? Certo. Então ela é reprodução fiel em termos de tamanho, de material, as mansardas que você vê ali em cima, inclinação. Depois a gente vai ali mostrar, né? Tá certo. Então, essa foi a primeira. Aí, em razão disso, eu fui ampliando, né? Criando outras. E chega uma constatação, depois dessas viagens todas, principalmente à medida que eu ia viajando, que a Europa que o estrangeiro, vamos dizer, o brasileiro em particular, conhece, não existe mais. Porque essas casas que
dão uma ideia do que é a Europa, assim como aconteceu com essa cabana, elas foram desocupadas. Hoje em dia só são mantidas o edifício, mas ninguém mora. Entendi. Quando muito tem um comércio embaixo. Então, de certo modo, cidades mesmo como Paris, ao pé da letra, é uma cidade fantasma. Ela só funciona durante o dia, nas lojas, nos museus, e quando aquilo dá 7 horas, Ninguém tá ali mais, né? desaparece aquele silêncio, aquela coisa, e ninguém se dá conta disso, né? É. Isso acontece com todas as cidades, com Roma, com Londres, mesmo as grandes cidades todinha, Madrid, porque a população, com o tempo, foram fixando residência no entorno da cidade, assim, alguns quilômetros. Então, as cidades europeias, a cidade onde o povo de fato reside, elas são muito contemporâneas, são iguais à nossa arquitetura. Entendi. E quem viaja para lá não tem interesse de fazer um registro de um edifício, de uma casa jardinada. Ele tem de filmar as coisas construções medievais, históricas, principalmente, né? Palácios e construções de 500 anos, de 1000 anos. Na verdade, eles estão filmando e fotografando um cemitério urbano, né? Eu creio esse termo, porque de fato é isso mesmo. Quando a gente chega... recentemente eu tive numa cidade onde o romance de Romeu e Julieta, de ficção, né, teria se passado lá em Verona, cidade grande, cidade que se fosse hoje aqui habitada, era uma cidade de 100 mil pessoas. E aí eu estava lá com o pessoal que estava, olha, eu lanço o desafio, você ver uma casa ocupada. Então todas as casas, ou tinha uma sorveteria, ou tinha uma joalheria, ou tinha souvenir, e a gente olhava para o primeiro andar, todas as janelas, segunda ou 3 andares, tudo apagado, que não mora mais ninguém. É uma pena, né? E a gente tem rodado... Essa é a realidade, né? Então, nós acabamos, sem querer, reproduzindo isso. Essa nossa cidade aqui, ela reproduz o que é lá. Tem vida aqui do dia da semana, sábado e domingo, aqui vem as famílias, vem tudo, mas quando chega na segunda-feira, ela está assim como vocês estão vendo, é assim como a Europa é, não tem ninguém. Na verdade, ninguém mora num edifício desse. Eu mesmo moro numa casa afastada, né? Não moro aqui dentro. Entendi. Então, eu faço essa ressalva para quem for viajar para a Europa, ele não tem a ilusão de ver aquela imagem cinematográfica, aquelas coisas da ficção, que quando alguém filma aquilo é coisa de uma época de 400, 500 anos. Não existe. Hoje, não tem vida ali mais, né? Não tem. Você chega em Paris, você tem dificuldade de encontrar uma pessoa para você falar francês. Porque até o pessoal de serviço, ou ele é muçulmano, que tem muito agora a população mais é chinesa, e se você quiser falar com o francês, você tem que ir para a periferia onde nasceram as cidades modernas. Entendi. Eu acho que isso vale a pena a gente passar adiante para a pessoa entender esse fenômeno que aconteceu nesses últimos séculos, principalmente depois da Segunda Guerra. Entendi. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial. E é decepcionante para a maioria das pessoas. E quando ele toma consciência, que às vezes não toma, porque ele está num hotel, ele vai para o restaurante, aquele hotel só existe ali mesmo para acolher aquele povo, vai para o restaurante, come uma boa comida, boa bebida, sai daí e volta. Mas ele, se ele se der conta, o garçom, o maître, o pessoal que ele atende, nem francês é. Entendi. Estou citando França, que é um destino mais procurado, né? Certo. De certo modo, esse espaço aqui, que a gente chamou de Vila Medieval, nós não escolhemos nenhuma construção contemporânea, por razões que eu acabei de explicar. Elas são iguais à nossa. Então, um edifício, não adianta você reproduzir um edifício aqui. Mas, por exemplo, nós estamos aqui diante de uma taberna que existe em Portugal. Uma taberna do século XV. Né? E aí você vê os elementos estruturais dela, como aqueles desenhos que você vê. Aquilo não é feito, é um elemento de sustentação chamado de columbagem, que sustenta as paredes, como tem aqui todos os lados dela. Essas torres medievais, que eram ali onde eles guardavam os pertences e colocavam os prisioneiros embaixo, como você está vendo ali embaixo, desse jeito, essas inclinações do terreno, ou perdão, do telhado, por causa da neve. Da neve, né? Então, tá aí. Você
ou alguém que for para o Estoril, guarde essa imagem e procure lá que você vai encontrá-la. Estoril. Em Portugal. Portugal. Aqui de frente, a gente está em frente a um moinho de vento, é isso? Agora, esse moinho de vento você vai encontrar onde? Na Holanda. E esse aí, particularmente, está numa cidade chamada Bruges. Por isso deu o nome aqui o local também, no né? começo. Então, o que é que você vê? Lá, hoje em dia, a Holanda tinha milhares de moinhos. Aí, com o tempo, ele perdeu a função. Porque os moinhos eram para triturar grãos, para fazer massa, essa coisa todo dia. E a eletricidade, quando foi vindo, foi destruindo, foi perdendo essa função. Então, a grande maioria está lá abandonada. Essa daí, ela está lá desse jeito intacta, como essa daí, que a gente reproduziu. Então, e lá ele funciona, como esse aí funciona também. Mas são raros. Entendi. Esse aqui funciona e o uso dele é para quê? Não dou uso, eu digo funciona porque a hélice dele, ele tem uma engrenagem. Se eu quiser agora pilar qualquer coisa, é só acoplar acoplar qualquer coisa. Ele foi feito no tamanho, na dimensão, na funcionalidade. Então está lá. E aqui do lado vocês estão vendo uma silhueta da carruagem da rainha da Inglaterra. Não é qualquer carruagem, é da rainha da Inglaterra. Daqui a pouco e ela é pequena, desse tamanho que você está vendo. Até a rainha se queixa, que é muito pequena, né? Então ela é pequena, baixa, e com esse design aí. Então aí já é uma imagem da Inglaterra. Ali adiante, que vocês vão ver lá, tem uma imagem que tem um galo lá em cima, é uma construção da Alemanha. O símbolo da Alemanha é um galo. E tem as mesmas torres. Essa construção, quando você chega na Alemanha, é muito rara você encontrar as construções medievais, que devido ao bombardeio da Segunda Guerra, foi bombardeado 100% da cidade. E aqui é acolá que sobrou algumas daquelas construções antigas. Essa aí, por exemplo, é uma sombra remanescente da guerra, que foi restaurada, mas tem poucas também. Entendi. Não tem muita. Às vezes a pessoa tem ilusão de que chego lá, vou encontrar as casas. Não, você tem até dificuldade de encontrar uma construção do século passado, que sobreviveram até o século passado, que elas foram destruídas. Ali vizinho tem uma taberna, que é da França, lá você vai ver coisa explicativa. Tem uma taberna, que ainda hoje porque também tem muita coisa que quando funciona comercialmente, ela atravessa séculos. Tem restaurante com 200 anos, uma joalharia com 300 anos. Então é comum daqueles que sobrevivem. E eles usam sempre as construções de época, que é onde você vê funcionando. Uma relojoaria, uma coisa desse tipo. E depois que tem aquela outra torre que vocês vão ver lá, aquele dali é da República Tcheca, na cidade de Praga. Já entrando para o leste europeu. É uma das construções mais recentes, porque foi uma das últimas viagens que eu fui, foi para o leste europeu, né? E bem em frente, aquela de azul, vocês vão ver lá a placa também, ela é do Reino Unido. É uma construção de mais de 1.500 anos. Ela tem uma vilazinha com umas 5 ou 6 casas daquela época, no interior da Inglaterra, que sobreviveram, que é imensamente visitada. E em frente dela tem uma construção que é uma construção de uma cabana de caça. Em cima dos Alpes, era comum as pessoas fazerem aquela cabana para ir caçar. Tem um abrigo lá, tem um apoio, né? Ela era pequeno e tal, mas toda estrutura nós reproduzimos igual. Certo. Essa também não existe mais. Você já soube que não está lá mais? Quando eu fui lá, que eu fui agora com meus filhos, vamos olhar lá, se eu lembrar, não tem mais. Não tem mais. Eu acho que nem caça tem mais, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta, senhor, depois a gente volta no mesmo assunto. Todas essas construções, no total hoje, só tem quantas construções aqui reproduzidas? 12. 12. Então são 12 viagens ou numa mesma viagem o senhor... Não. Aí foi ao longo desses 40 anos que eu fui catalogando, né? Certo. E não aí... que eu tivesse a intenção de fazer, mas muitas dessas coisas eu tinha fotografado, estive diante delas. Era essa a pergunta. O senhor fotografou, mas sem intenção de um dia reproduzir, não, depois que veio a ideia. Eu achava bonito e eu gostava muito da Europa medieval. Então eu chegava diante de um castelo, de um palácio, de uma casa de época, eu fotografava. Então eu acabei tendo um bocado de imagem. Mas quando eu volto
quando eu tive a intenção de fazer aqui, eu voltei a muitos desses lugares. E medidas, como é que o senhor fez? O senhor procurou na internet ou o senhor calculou pela Não, foto? Lá existe alguma coisa assim que, principalmente o nordestino, é mais ousado, né? Essas casas todinhas, uma percentagem muito alta delas, elas estão em processo de restauração. Certo. Quando ela está restaurada, ela está aquele ambiente de construção. A porta é aberta, isso não é o normal. Essas casas são todas fechadas. Certo. Não são reparações públicas, né? Dessas mesmo que eu falei, elas são fechadas. Tem um pessoal restaurante, e quando eles restauram, ele refaz do mesmo modo que era antes. Aí vamos dar um exemplo, você tem um terreno muito inclinado. Aí como é que eles fazem para sustentar o telhado com uma inclinação dessa? Aí eu vou ver lá, aí vejo se é pelo madeiramento, é os pinos que ele coloca. Aí eu assisto. Aqui até uma curiosidade, assim, coisa de brasileiro. Se eu for pedir para olhar, eles não vão deixar não. Deixar um estranho numa construção. Eu chegava como se eu fosse alguém que tinha a ver com a construção. Chegava ao ponto de mandar ele descer. Como é que você está fazendo isso aí? Então, pela maneira que eu interpelava, ele achava que eu podia ser Alguém ali que alguém inspecionando, né? que tem a ver com a construção. Ele via, se explicava, me pedia para eu subir, chegava lá em cima, demonstrava. Sabe? Muitas vezes eu fiz isso, chegava no lugar e agia assim. Até porque o europeu ele é muito crédulo. Aqui Ele acredita muito fácil, é isso? o cara chega e disser uma coisa, isso é uma marca do europeu. Até tem uma coisa assim que é muito curiosa. Para nós aqui você vai achar que é uma piada. O europeu não está no repertório dele mentir. Não é que eles sejam sérios, é que Não foi acostumado com na isso, né? cultura dele não tem. Se você disser é isso, né? E até só num breve, eu estava em Portugal e ia apanhar o avião, e quando estava na fila, aqui a pessoa de idade tem preferência. Aí eu cheguei para a pessoa que estava controlando o voo e disse, e aqui não tem a fila do pessoal especial? Ele entendeu que especial que era a primeira classe. Aí me leva para a primeira classe. Pronto, se eu falei que era especial, ela nem para se certificar. Primeira classe é quem comprou, pagando 3 vezes o valor. E não questionou isso. Isso é muito comum da pessoa não questionar, né? questionar. Então, você chega assim num lugar, você chega assim metido a dono, metido a funcionário. Eles não vão questionar, né? Não vão chegar assim em tudo. Então isso aí ajudou o senhor a pesquisar para poder reproduzir aqui, né? Cada coisa, essa columbagem, como é que você faz, como é que você chega a esses desenhos e tal, sabe? Embora a gente falando a língua deles com sotaque, mas ele acha que é alguém que tem algum vínculo com aquilo. Isso me ajudou muito. Por exemplo, quando eu disse lá na Suíça que tinha uma réplica aqui, ela não hesitou, ela acreditou imediato. Você tinha alguma imagem? Eu digo, tem. Quando eu decidi lá, ela já estava reproduzindo a imagem. Fosse aqui, o cara dizia, mas será que é mesmo? Será que ele tem mesmo? Já tem aquela desconfiança, essa né? imagem é verdadeira, né? Pois é. Então isso me ajudou e tudo que me interessava, eu procurava entrar. Às vezes eu via coisas que eram antieconômicas, como fazer um vitral, mas eu fotografava o vitral, porque quem sabe se lá eu não improviso, né? Quando eu cheguei a improvisar, sabe? Então, muita coisa é proibida, a gente dia que é fechado, quase tudo lá está fechado, que está quase tudo em restauração. Aqui tem uma fidelidade muito grande com as construções de lá. Eu fotografava, fazia as dimensões, chegava a medir. Quando era uma construção grande eu não fazia, eu fazia um castelo, um palácio. Né? Essa aqui, por exemplo, é uma taberna, exatamente esse tamanho, está em escala. Em altura, largura e tudo. Né? Outras não. Como, por exemplo, aquela ali onde tem um galo, ela não é muito grande, mas eu fiz um pouco menor. Mas as duas vizinhas são em escala, essas duas, quase tudo é reprodução em tamanho. Mas outra coisa também que eu variei, esse moinho é igual, é que as cores da Europa, elas são muito sombrias da Europa medieval. Ou elas são cinza, ou elas são preta. Quando muito elas são branca acinzentada. E como aqui é um lugar que o pessoal vem muito para fotografar, eu me permiti pintar, sem exagero. Então você vê, esse prédio assim amarelo lá, não.
o tijolo, a madeira, essas coisas, mas aí não é. Aí eu procurei introduzir cores só para Pra ficar mais bonito na imagem, né? imagem, né? Deixa eu fazer isso, né? E aí, e o objetivo desse local? Aqui funciona o quê? Fala pra gente aqui. Bom, no começo era quase que assim um museu a céu aberto. A pessoa vinha para fotografar as imagens e tal. E quando as pessoas perguntavam, devia ter pelo menos um restaurante, uma coisa para a gente comer, isso gerou motivação de fazer a taberna. Depois, será que era muito bom que tivesse hospedagem. Então 3 dessas cabanas acabaram se convertendo em hospedagem. Como só são 3, elas estão sempre ocupadas, né? Eu tenho ocupação aqui para 4 semanas ali adiante, né? Pessoalmente só são 3. Aí então, essa expansão foi dada pelo povo. Entendi. Como, por exemplo, esse parquezinho que tem logo ali, ó. Fala, mas aqui não tem nada para entreter uma criança. Esse parquinho não é europeu. É um parquinho. É para criança, para quem está aqui com... Né? Com os filhos, né? Pra ter o que fazer, né? Dá um sossego, a gente fica lá brincando lá dentro. Hoje nós recebemos visitas de muitos estados, até do exterior, Legal. local. E você mencionou que nunca tinha ouvido falar nisso daqui. Isso é natural, porque nós não fizemos publicidade dele. Por que não fizemos? Porque o espaço é pequeno. Aqui, quando tem 100 pessoas, está completo. Aí quando foi agora vizinho, tem um lago lá que eu estou estruturando. Aí sim, lá é para grandes eventos, eu posso botar lá 500 pessoas, no entorno do lago. A gente passou ali, a gente já até filmou. A gente viu lá que está em obra. Estou arborizando, estou fazendo tudo, então. Mas ali não é inspiração europeia. Não tem. Não, eu não fiz com esse compromisso. Entendi. É um parque Tá, e comercial. vamos fazer uma pergunta. E para futuro, o senhor tem vontade de fazer mais alguma coisa ainda? Ou só acha que já Não, chegou no aqui, limite? Hoje mesmo eu estou indo agora à tardinha, para adquirir lá um material para fazer uma cabine telefônica inglesa. Aquela vermelhinha. Você vai fazer de quê? Madeira? Não, aquilo é de chapa de aço, eu vou fazer chapa de aço também. Encontrei um artesão que faria de madeira, mas como aquilo vai ficar ao ar livre, eu estou fazendo mesmo de chapa de aço. E encontrei aqui um artífice muito habilidoso, e nós fizemos as mesmas medidas, mesmo formato, e dentro de uns 8 dias ela vai estar aqui perto da carruagem da rainha. Da rainha. Quando a gente chegou aqui, a primeira coisa que a gente vê, além do lago que eu já tinha até filmado, é a entrada. Aquele portão ali, o senhor que criou ou o senhor também viu ele em algum lugar? Aquele dali, ele está na Bélgica, na cidade de Gand. Então ele é a entrada de um grande, imenso castelo. Mas, embora eu não tenha feito o castelo, o pórtico é o mesmo, aquelas 2 torres laterais é a mesma, mas aquele é a entrada de um grande castelo. Por sinal, eu não botei placa lá para dizer, mas ainda bem que você notou. Ali não... E aí você olha bem, as pedras são muito rústicas, são tal como ela. E foi muito fiel em fazer aquilo lá. Outra coisa também é que as vilas medievais, elas surgiram durante o domínio dos muçulmanos. Os muçulmanos tiveram lá 800 anos na Europa, logo depois do Império Romano. Certo. E aquela civilização toda se perdeu. Você se lembra da história que até a conquista do Império Romano houve uma interrupção, e vai aparecer depois lá a Renascença, 800 anos depois. Então 800 anos, os muçulmanos tomaram de conta da Europa, destruíram toda a cultura europeia, sabe? Aquilo foi terrível para a Europa. Entendi. É agora, como está acontecendo agora aí com os talibãs que estão voltando, que eles estão com uma organização inferior à Idade Média. E você imagina o que aquele povo vinha sofrendo e vai sofrer mais por conta disso daí, né? Pois Dessas coisas. Então... E aí, vamos falar sobre o horário agora, se as pessoas quiserem vir aqui, dias e horários. Porque a gente chegou, a gente não avisou, a gente até mandou mensagem, mas não deu tempo nem de vocês responder. Eu não vi. Bom, nós estamos na portaria indicando que como é que você faz. Aqui tem uma sirene bem forte que apita, e ele vizinho ao lado disse, se a sirene não funcionar... Liga para o seu número, né? Eu vi lá, a gente filmou. Então, todos os dias aberto? Todos os dias. E restaurante, como Restaurante sábado e domingo, exclusivamente. Certo. E a comida aqui, o que se serve? A comida é europeia. É europeia? É comida diferenciada. Né? É massa, vinho? Tem
Aqui a gente faz um festival de vinho, tem bebida também, né? Certo. Mas aqui, por exemplo, nós fazemos a massa, o peixe, o frango, a carne. Aqui tem uma coisa que é muito apreciada, que é a parrilha, que é muito difundida principalmente na Argentina, mas ela tem uma origem alemã. Certo. Tem uma parrilha. E tem as sobremesas, são crepes, são uma iguaria europeia, que é para quando você, já que você teve a sensação, já você mergulhou nesse mundo, aí na culinária também. Também, né? Você vai, as bebidas são todas importadas. Entendi, e tal, entendi. né? Então, de sempre em sempre a gente faz um festival de vinhos, Certo. que é muito disputado. Agora uma pergunta. No início, quando você se apresentou, você falou que foi professor, né? Sou professor aposentado da Universidade Federal de Ceará. Aqui a gente vê que é uma estrutura bem grande. O governo ajudou o senhor a fazer essas obras aí? Só tem incentivo aí de alguma ONG? Como é que é? Não, nada. Ela é de iniciativa pessoal. Eu mesmo fui fazendo Com as ao longo economias, do né? tempo. Esse terreno que nós estamos aqui montado era um terreno do meu irmão que faleceu. Eu até queria fazer uma ressalva. Se você olhar, a vegetação ela está toda preservada. Olha, veja, tá toda, mesmo onde tem um calçadão, sabe? Mas são árvores típicas da região, né? Da região, mas tem umas 500 plantas europeias espalhadas aí. Aqui também? Tem. E como é que você trouxe essas espécies? Não, isso foram reproduzidas no Brasil. Ah, já foram reproduzidas, né? Mas por que, além da gente ter o sentido preservacionista, é proibido, inclusive, você uma aroeira dessa, você pode pegar 5 anos de cadeia, se derrubar, e aqui tem centenas delas. Mas aqui também na Idade Média, eu estava falando que quando os muçulmanos dominaram a Europa, os europeus se refugiaram nas matas, formando pequenas vilas, nunca grandes cidades. Então as vilas eram 5, 6 casas, no meio da mata, sempre. Eles não descampavam. Então, é intencional a ideia também De manter. as casas como se estivesse num período selvagem, né? Entendi. Entre a floresta. Dentro da floresta. Se olhar toda a casa dessa, ela é cercada, rodeada. Ó, você não vê, aquilo ali é uma construção da Inglaterra. Você chega lá, tem... Várias árvores. Não dá nem pra gente ver. A gente vê primeiro aqui as árvores. A gente vai ter que ir lá para poder mostrar. Ela que prevalece aqui, né? E aí no meio dela tem as árvores da caatinga. E tem uma curiosidade que vocês estão vendo agora. É que nós estamos na época do verão, bem que o Nordeste é quase sempre verão, mas o verão... Que o senhor falou que são setembro, novembro e dezembro? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Dezembro. Aí as folhas caem. Isso aqui geralmente é muito verde, porque é aguado. Mas mesmo aguando, as plantas nativas, Na época ela certa. cumpre o ciclo dela, molhada ou não molhada, adubada. Então se você olhar logo ali onde está aquele parquinho, tem um palmo de folha. Esse fenômeno não é exclusivo nosso. A Europa também desfolha completamente no chamado inverno. Certo. O inverno europeu, que é aquela parte fria e tal, e que neva. Geralmente você não vê neve em cima de folha, em cima dos garranchos. Então nesse sentido, embora as plantas não sejam as mesmas, mas ela passa por um fenômeno análogo. A nossa caatinga tem essa capacidade, igual da Europa, porque quando dá as primeiras chuvas, ela ficou de forma latente e logo em seguida ela começa com 15 dias, aqui tudo fica verde, fica... Outra coisa também é a fauna. Aqui tem pelo menos umas 30 espécies aqui nesses 10 hectares de terra que preservam aqui, desde a cobra até o guaxinim, Os macaco, pássaros, né? Os pássaros de todo tipo. Até aqui tem uma coisa, quando as autoridades fazem uma apreensão de animais, solta aqui, aqui Que é um legal. refúgio ecológico. Que legal. E agora uma pergunta. Esse tour que nós vamos fazer aqui entre essas casas medievais da Europa, de vários lugares da Europa, né, que nem foi falado. Ele é feito sozinho, cada turista, cada visitante está aqui, ele é autoguiado, ou o senhor apresenta, como é que funciona? Olha, claro, nós estamos com 1 ano e meio que eu estou falando assim próximo pela primeira vez, né? Isso aí faz isso. Mas antes, pessoalmente, eu não podia... Aqui nem um ano, 20 mil pessoas passam por aqui. Não dá para ciceronear essas pessoas. Entendi. Né?
A maneira de dar suplício são as placas que tem em cada. Entendi. Se ele quer saber, tá ali explicando qual é o país, as características e tal, pode até fotografar. E hoje, o senhor vai mostrar pra nós ou nós vamos... Já apresentei. Mas- Você chega lá, você vê as placas. Ah, então tá certo. Vamos fazer uma caminhada? Não, mas agora você só vai filmar, porque aí você pega o áudio e me bota a minha voz em cima. Aí, garoto, pra nós não ficar sempre só olhando um pro outro aqui no áudio. Agora eu fiquei curiosa, uma coisa. O senhor disse que viajou e conheceu muitos países, Foi. né, na Europa. E o senhor conhece o Brasil? Já viajou pelo Brasil? Eu acho que só tem um estado do Brasil que eu não fui ainda. Ah, parabéns então. Ou é o Amapá ou o Acre? É o Acre. É o Acre. Nós estamos indo pro Acre agora. Porque eu era consultor do Ministério da Educação, além da universidade. E quando se instalava uma universidade, em qualquer um desses estados, eu fazia parte da equipe que prestava consultoria lá. Aí isso me levou ao Brasil inteiro, do Sim. norte ao sul. No Acre era para ter ido, porque tem lá o Chapuri, que é uma área de litígio, que foi muito falado, lá, mas acabei não indo por uma razão ou outra. Aí um colega vai no seu lugar. Então, tive a oportunidade de... Eu estava vendo ali... Não precisa gravar isso não, mas eu vi... Tem aquele filme... aquele seriado Jogados e Pelados. Largados e pelados. Largados e Pelados, Aham. né? Aí eu estava olhando assim para minha filha e eu digo, olha, o que eu passei é 10 vezes Pior do que esse pessoal tá passando. passando, né? Eu tive uma aventura involuntária, que ali eles vão assim. Mas eu estava, brevemente, eu estava num navio, num iate, até do governo, e quando chegou um índiozinho ribeirinho numa canoinha desse tamanho, 1,5 m, e ele entrou para vender as bugigangas lá dentro. E eu desci e entrei no barquinho daquele, e a gente olhava o Amazonas, achava que ele estava parado. Quem já conhece lá, ele não... Ele não se movimenta, né? Mas ele tava indo embora. Tá indo embora. Quando eles esperam, eu já estava longe. Eu não sabia, formavam-se ilhas, não sei se você conhece lá o norte. É, eu conheço alguma parte, sim. Aí ele veio, quando eu vi, era uma ilha de árvore, na minha direção. Aquelas barrancas quando se soltam. Vem árvore, vem tudo, né? Terra, vem tudo Mas um junto. quarto de hectare de ilha flutuante. E aqui eu naquela barquinha, à noite, escura, eu vi aquele monstro passando assim por mim. Aí tu imagina, e eu sem saber para onde estava indo, o que é que podia me acontecer, que animais tinham ali dentro que ele podia. E o barquinho fazendo água. Só de manhã, perto de amanhecer o dia, que o pessoal tomaram uma decisão do que é que ia fazer, que notaram pela minha falta. E vem de rio... Abaixo, voltando, né? Voltando. Acima. Tá. E eu fiquei longe da margem. E eu cheguei uma hora vendo eles de muito longe. Achei nunca que eles chegavam, até que eles vinham. E quando eles iam se aproximando, eu devia ser um pontinho desse tamanho, eles quase colidiam com a canoinha. Eu acho que ninguém no seriado como aquele passou Tanto tanta aperto. aflição, tanto aperto como eu passei. Eu nem esperava escapar. Isso é coisa de quem viaja, como eu tive em Israel quando eu estava em guerra. Eu passei lá 11 dias naqueles abrigos antiaéreos, o pessoal bombardeando lá, e eu por lá. O senhor é um sobrevivente, então, né? Não, tudo involuntário, né? Não foi querendo, né? Não, eu fui pro Egito, passou-se isso também, sabe? Que foi numa época de grande confrontação com os israelenses. Eu cheguei lá no avião da El Al, já fui hostilizado desde a hora que cheguei lá. Então, cada país desse daí não era tranquilo, viu? Então o senhor é um aventureiro nato, É né? porque eu andei só. E geralmente quando andar só, você se expõe mais, porque se você está com a pessoa, a mulher diz, vamos não, fica aí, tu é doido, o que é que tu vai fazer? Né? Num barquinho desse eu tivesse alguém para dizer, não, mas como é que tu vai entrar num barquinho desse, né? Verdade. Mas eu viajei só. A gente, quando tá só, a gente fica 50% a mais. A mais disso daí. E outra coisa, a ignorância. Por exemplo, na Suíça, que eu fui a primeira vez, estava com 40 anos quando eu fiz isso, eu não atentei para uma coisa, que a neve, eu achava que a neve caía em cima de uma casa e ficava na casa, no chão e fica no chão. Ela se movimenta.
Não, é que a neve tem aqueles espaços vazios, ela enche. E você vai andando, enquanto aqui é sólido, você tem 1 metro de neve. Mas quando ele preenche um desvão daquele, você cai dentro do vão, e aconteceu isso comigo, você some. Dentro da neve. Da neve, Foi embora. se aquilo Dentro era, da geladeira, dentro do freezer. se aquilo era um buraco, a neve tapa aquele buraco e ela é flocada nova, aí você Vai embora. vai embora. A única coisa que não me apavorava é que eu via que, curiosamente, a gente respirava dentro da neve. Ela, assim, aí, mas você ficava, para onde eu vou agora? Aí eu memorizava, eu digo, ela deve estar junto de um morro, então se eu caminhar numa direção assim, eu encosto aí no morro. E conseguiu, porque tá aqui contando a história, né? Então, daria para escrever, né, um livro de tanta coisa que eu passei aí, como eu falei aqui na própria Amazônia, né? E no exterior também. Tá, e aí como o senhor viajou o Brasil todo? E viajou boa parte da Europa? Eu fui à Europa, fui aos Estados Unidos. Certo. O que o senhor fala do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos? Brasil... Comparando, né? Olha, a primeira coisa que era há 40 anos e é hoje, o Brasil é absolutamente desconhecido. Até na América do Norte. Nos Estados Unidos, o Brasil é apenas uma palavra. O Brasil. A mãe diz, não, carnaval, Pelé, não é assim. Não, quem gosta de futebol ainda fala em Pelé, mas Brasil, o pessoal da Europa, particularmente, é muito individualista. Assim, ele sabe sobre o seu país. É impossível na Europa alguém ter feito um congregado de construções de Do 9 Brasil. países. Não, 9 países. 9 países. Faz não, ele pode fazer ele da França, da Alemanha, mas jamais aquelas rivalidades são milenares, né? Então ninguém reproduz como eu reproduzi aqui. Eu já estive aqui com um italiano falando isso aqui, e outra pessoa que teve até da República Tcheca. Se admira porque não houve problema meu de refazer. Eu digo, não, que nenhum desses países são inimigos nossos, eles nunca foram, então eu reproduzo, entendeu? Mas lá, não há, eu digo com segurança, esse espaço só existe aqui. Nem a Disneylândia, porque a Disneylândia é toda ficcional. Você sabe disso. Ela não existe, né? Foi um Não negócio existe. inventado por alguém. Foi inventado lá. Agora, nesses últimos tempos, eles começaram a reproduzir algumas ruas de Nova York. Não sei porquê, ele acho interessante. Tem um setor lá não é nem da Disneyland, da Warner, que reproduz um trecho de uma rua de Nova York, que até eu conheci. Aquele Todo Mundo Odeia o Chris. Aham. Tem lá absolutamente. Eu conheço o original E o reproduzido. e lá. Até me hospedei lá. Certo. Que na época do Chris era um bairro decadente, hoje é um bairro caríssimo, passaram esses anos todos, né? Certo. Você fica vendo a ilha de Manhattan, que é logo ali, depois da Bahia, né? Certo. Então, o Brasil é um grande desconhecido. Não adianta você perder tempo para falar do Brasil, até em Portugal. Certo. Em Portugal, eles absorvem muito a nossa música, essa coisa toda, mas não é Não se interessa pelo... ponto de interesse para assim do Brasil. Isso, assim como, você até compreende, assim como um país imenso como a Austrália, o que é que eles sabem além dos cangurus? Ele é mais rico, Verdade. e é enorme. Então tem muito lugar assim que a nossa cultura dirige a gente para aquelas que secularmente é citado na história, nas coisas. Então o Brasil, ela não tem nenhuma referência para a história do europeu. O fato de a gente ter participado daquela guerra não foi nada. Entendi. Então aqui interessa para o brasileiro, que o brasileiro se interessa pela cultura internacional. Dos outros, né? Então, quem que não já viu falar nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, né? Aqui no Brasil o pessoal tem interesse para isso. Certo. Mas lá eles não tem, absolutamente não tem. Nem para saber, a pessoa me via falando, para saber que língua eu estou falando, de que... Lá dentro da Europa, eu me lembro que uma das perguntas, a pessoa, quando eu falei do Brasil, ele perguntou se era próximo de Portugal. Eu digo, mais próximo do que de Portugal do que de vocês. Mas perguntou se era perto de Portugal, porque ele tinha consciência que Portugal falava português. Então, o Brasil podia ser um lugar... Quer dizer, como é que na Europa o cara pode desconhecer, né? Um país continental que nem o Brasil, né? E não, e a Europa mesmo. É. Achar que tem um país assim, vizinho a Portugal, que nunca ouviu falar.
Então, esse aqui tem um aspecto cultural muito importante. Mas aí a gente fez algumas constatações. 90% das pessoas que frequentam aqui são do Juazeiro Norte. Praticamente 100% nunca saíram do Brasil. Certo. Pessoas ricas, empresários. Porque sempre eu pergunto, olha, que experiência você tem na Europa? Não, ninguém foi. Isso até que eu acho estranho, que até por uma questão de pedantismo, o cara diz, eu fui à Alemanha, fui à Inglaterra. Não foram. É assim, 0, qualquer coisa de quem foi para o exterior. Entendi. De modo que isso repercute menos do que devia repercutir. Porque quando chega uma pessoa que já viajou, diz, rapaz, aí, Castelo de Sintra. Rapaz, você fez igual, pô. Entendi. Mas ele que nunca viu, chega a ver uma construção daquela, Alemanha, ele Não tem muito assim, entusiasmo, porque para ele é uma coisa estranha, é- uma coisa que não ele nunca viu, né? tem nada a ver, né? Assim, com a Entendi. expectativa dele. Um moinho desse aí que foi incrível o trabalho que se teve para fazer isso, até para ele rodar, que tinha usar as mesmas engrenagens. Mas ele deve ter visto assim uma imagem alguma vez no filme, no moinho. Então ela nem tem porque que está cheio de mato, né, disso daqui. Então eles vêm pelo fato de ser uma coisa diferente. Certo. Mas já teve gente que diz, por que você não faz coisas aqui mesmo do Ceará? Eu digo, vou te explicar porque é que eu não faço. Na hora que tu sair no portão, só o que tu vai ver são coisas do Ceará. E as casas do Ceará, as estradas do Ceará, como é que eu vou reproduzir uma casa que está aí, está espalhada no estado todo? Mas o cara ainda pergunta, por que você não fez coisa do Ceará? Possivelmente você mora numa casa dessas do Ceará. Do Ceará, né? Então não. É muito curioso, viu? Assim, a perspectiva. Mas eles usam aqui para casamento, para ensaio de gestante, ensaio fotográfico. Essa semana já houve 3 ensaios fotográficos, casamentos. Agora a gente teve que segurar devido à pandemia, né? Certo. Mas tem casamentos aqui até de 200 pessoas. E tem umas excursões que agora pararam, que eles vêm principalmente do Pernambuco, sabe? O pessoal até acho louvável, a prefeitura patrocina a vinda de gente lá do interior mesmo, longe do Pernambuco, que vem para cá, Entendi. Caicó, não sei o quê. Às vezes fica 5, 6 ônibus ali na frente de crianças que vêm Conhecer. para cá. Essas crianças, devido à minha origem docente, eu faço questão de receber, é só quem eu recebo. São excursões Com criança. de estudantes. Entendi. Estudantes, principalmente crianças, né? É. Que aí eu junto um monte todinho e faço uma coisa parecida com o que eu fiz aqui agora. Entendi. Falo da Europa, claro que numa linguagem mais acessível, né, assim, para eles, e Certo. pra ele ficar com essa ideia. E eu valorizo muito. Além de valorizar, eu ainda só cobro a metade. Que não devia, porque a prefeitura é que devia bancar. Certo. Que é tão raro, eles só vêm uma vez, Isso. né? E assim mesmo, pagam do bolso deles, e aí eu reduzo a metade. Às vezes tem situações assim que a gente identifica, que eles vieram da zona rural, e na zona rural parece que eles botam os piores ônibus. Você chega aqui, quando eu vejo aquele ônibus já se desmanchando, embora seja municipal. Aí ele, eu moro na serra, tá? Então eu não cobro nada. Chegou mesmo a oferecer um lanche, essas criancinhas. Entendi. Embora eu ache que não era eu quem ia fazer, era a É prefeitura, prefeitura, 100%. né? Eles têm financiamento para isso, né? Tem, faz parte da cultura deles, É, e isso aí. eles guardam um anseio muito grande, que uns já foram e quando contam, eles ficam aguardando a vez de vir, sabe? Eu acho que, sem ser presunçoso, isso aqui devia estar assim no currículo de todo estudantado. Para poder conhecer talvez nunca empiricamente, né? Ver. Fisicamente ele Fisicamente, já vê, né? ele olha assim, né? Então, talvez nunca vá ver. Hoje as coisas estão muito mais fáceis do que antigamente, mas pode ser que não vá. É. E então, eu dou todo estímulo de quando é estudante para vir para cá. Show. Então tá aqui, esse é um espaço que ele do ponto de vista de rentabilidade, praticamente o que se ganha aqui é reinvestido aqui. Nós vamos fazer agora a última obra, que é uma réplica da Basílica de São Basílio, lá
em Moscou. Mas vai ser no tamanho Miniatura. real ou Não. miniatura, né? Miniatura. Essa é miniatura, ela vai ser só 3 metros de altura. Entendi. Sabe aquelas cúpulas? Mas vai fazer sobre escala. Hã? Vai fazer vai sobre escala, todo- né? Exatamente, mas tudo que eu faço sobre escala quando é do mesmo tamanho. Eu já trouxe até o executor, né? Entendi. Eu acredito que dentro de 3 meses você não vai passar aqui, mas quando você olhar na internet você vai ver aqui Moscou aqui também, junto da Inglaterra. Que ela vai legal, que ficar ali. legal. Então vai ser isso, e a cabine que deve estar chegando aqui em 8 dias. Certo. Muito obrigado aí pela essa entrevista. Convido o pessoal aí que tá vendo aí para vir, quem estiver passando aqui pelo Nordeste, né? Dar um pulinho aqui para conhecer esse pedacinho da Europa aqui dentro do estado do Ceará, no sul do Ceará, né? Região do Cariri. Então, aliás, nós temos duas coisas interessantes. Nós estamos na área da Caatinga do Nordeste. Aqui mesmo esse local é o início da Caatinga do Nordeste, do Ceará. Dali para adiante você vai chegar para Assaré, para Saboeiro, ali é o epicentro da Caatinga. Então nós estamos nessa contradição. Uma réplica europeia na Caatinga do Nordeste. E para a pessoa chegar até aqui, tem duas referências importantes e conhecidas, que é Juazeiro do Norte. Nós estamos apenas a 60 minutos do Juazeiro do Norte, a 40 minutos do Crato. Então, quando você estiver no Ceará e estiver nessa região, procure a Vila Medieval, que está aberto todos os dias e com restaurante sábado e domingo. E a gente tem o maior prazer de receber as pessoas que vêm até aqui. Eu louvo a iniciativa dos autores dessas imagens que estão no espírito de aventura percorrendo aqui o Brasil. É sempre um investimento pessoal muito valioso você conhecer. Eu digo assim porque isso repercute na sua vida, o conhecimento. Tudo que você vê, e se você vê com inteligência, você acaba tirando vantagem daquelas coisas que você viu, que você faz, vê uma, vê outra e vai fazendo uma triagem. Isso é interessante, um dia eu faço isso, se ele não fizer para interesse comercial, mas faz para a sua casa, para a sua propriedade. Então aqui você vai tirar muitas ideias. E quem sabe, a partir dessa visita, você diz, não, agora eu vou para a Europa mesmo. Não, porque aí nós vamos ter o interesse de ir lá nesses locais para ver, Se é mesmo. se é mesmo e se está lá ainda, né? Exatamente. Muito obrigado mais uma vez. A gente agora vamos fazer umas imagens aí externas, né? Para mostrar tudo isso aí que o senhor falou com a gente. E agora a gente já vai ver com outros olhos, não é isso? Perfeitamente. Além do que a gente filmou, a gente conversou aqui mais de 1 hora. Muita informação aqui que o senhor José passou pra gente. O José Pereira, que foi o arquiteto, que foi o idealizador. E agora a gente vai tentar mostrar tudo aquilo que ele falou. A gente está aqui em frente à taberna, é uma taberna medieval, portuguesa, olha só. A gente vê todos os detalhes que ele copiou, tamanho. E vamos rodar por aí, vamos ver o que vocês acham. A gente convida você que está vendo aí, que tiver curiosidade, para vir aqui conhecer, participar aqui com ele, bater um papo, comer a comida aqui que ele serve, comida europeia aqui também no local. Aqui a carruagem, que é uma réplica do tamanho correto, que a rainha da Inglaterra usa. Esse moinho ele já falou também, que é um moinho holandês. Olha só, tamanho real. Olha, o vento aqui agora parou, eu estava rodando. E vamos rodar por aí.